Boa noite, irmãos. Prazer estar com vocês novamente para uma meditação da Palavra de Deus. Eu quero recomendar a você que está aí preparado para essa hora que mantenha o máximo de atenção possível, que procure um lugar tranquilo, onde você possa ouvir essa palavra do começo ao fim, sem interrupções, para melhor proveito seu. Lembrando que o que nós pretendemos ouvir aqui é a palavra de Deus. Eu quero que você abra lá novamente no livro de Neemias, capítulo de número 1, versículos de número 2, 3, 4 e também o 7. Versículo 1 nós não vamos ler. Neemias é o copeiro do rei. Ele está na Babilônia. E aí ele recebe a visita de um grupo que vem lá de Jerusalém. Veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá, e lhes perguntei pelos judeus que tinham escapado ao exílio e a respeito de Jerusalém. Eles me disseram: os que sobreviveram ao exílio e estão de volta na província encontram-se em grande aflição e humilhação. Os muros de Jerusalém foram derrubados e as suas portas queimadas a fogo. Então, antes nós lemos o versículo de número 4. Eu tinha dito no estudo anterior que o Neemias, o nome dele significa Deus que consola, Deus que conforta, e que eu participaria com meus irmãos as características de um homem que carrega na sua vida a identidade do nome Neemias, alguém que é um consolador. E a qualidade que nós vamos ver hoje é a solidariedade, a capacidade de se identificar com o sofrimento alheio, de sofrer junto com o próximo, de não ser indiferente quando a dor do outro mexe com a gente. E o versículo 4 é bem claro, mostra para a gente claramente como a dor do povo de Neemias mexeu com ele. Diz aqui que quando ele ouviu as notícias que Anani trouxe da situação da cidade, da situação que estavam as pessoas lá, ele foi solidário. Ele se assentou e chorou, lamentou por alguns dias e esteve jejuando e orando perante o Deus dos céus. Então o versículo 4 deixa para nós muito claro o que é a solidariedade, a capacidade de sentir a dor alheia. E em sentindo essa dor alheia, a gente lamenta pelo outro, a gente chora, a gente jejua e a gente ora pelo outro. Essa é uma pessoa solidária. E o verso 7 tem a oração dele, onde de novo surge a solidariedade, onde ele se coloca junto com aquelas pessoas. Ele diz: nós temos procedido perversamente contra ti e não temos obedecido aos mandamentos, nem aos estatutos, nem aos juízos que ordenaste a teu servo Moisés. Pois bem, 2 Coríntios 1:3, que nós lemos no último estudo, diz para nós que o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo é o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. Nós cristãos, você e eu, confessamos que somos filhos desse mesmo Deus, do Deus que é Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E confessamos também que nós somos habitados pelo seu Espírito. E o Espírito de Deus, no livro de João, capítulo 14, por exemplo, é chamado de Espírito
o Consolador, com C maiúsculo. Então Deus é o Pai de toda consolação, o seu Espírito é chamado o Consolador, e nós dizemos que somos filhos desse Deus, assim como Jesus Cristo é filho, que nós somos habitados pelo Espírito dele, que é o Consolador. Então, é razoável nós deduzirmos que cada um de nós, cristãos, devemos ser consoladores com C minúsculo. As nossas confissões revelam as nossas responsabilidades. Porque a bênção de ser salvo não é apenas quando morrer, ir morar no céu. Não é apenas isso, ser salvo. Mas ser salvo é receber de Deus os recursos para cumprir o nosso propósito na terra. Então a salvação tem a ver com o futuro, mas também tem a ver com o nosso presente na terra. Se você diz, eu sou filho de Deus, ou se eu digo que eu sou filho de Deus, é justo que o outro espere que eu revele a identidade do meu Pai na minha maneira de proceder, assim como Jesus revelou o Pai para os discípulos. Nós somos a imagem e semelhança de Deus para dar visibilidade daquilo que é invisível. Nós temos que revelar o nosso Pai, porque somos seus filhos. Então, tornar-se um consolador não é uma opção para o cristão, tipo, ele pode vir a se tornar um consolador nesse mundo de sofrimento ou não. Pastores devem ser consoladores, alguns irmãos devem ser consoladores, não, todo discípulo de Cristo deve ser um consolador, não é uma opção que nos é dada, esse é o nosso chamado, é o nosso propósito, por isso que o Espírito, que é o Consolador, nos habita, para que nós também possamos consolar. Isso ficou bem claro no último estudo, 2 Coríntios 1 e 3 está lá para você conferir. E nós vamos trabalhar hoje, então, essa ideia da solidariedade, que é expressa aqui no versículo de número 4. E o padrão que nós vamos usar para medir a nossa solidariedade é essa solidariedade de Neemias, que é uma solidariedade que ultrapassa a distância, ultrapassa o tempo e ultrapassa gerações. Essa conversa de Neemias com Anani está ocorrendo no ano 444 a.C., lá no palácio do rei Artaxerxes, na Babilônia. Neemias está a 1.500 quilômetros de Israel, desse seu povo que está lá em Jerusalém, a uma distância de 4 meses de viagem. Faz 70 anos que terminou o cativeiro babilônico e que o povo voltou da Babilônia para Jerusalém, mas Neemias já nasceu lá na Babilônia, já entre ali os persas, e provavelmente ele nunca foi em Jerusalém, embora ele esteja separado desse fato que ocorreu há 160 anos, que é a ida do povo para o cativeiro. Ele não conheceu essa geração, ele está a 1.500 quilômetros de distância, há 160 anos desse fato, que é o cativeiro babilônico. A única afinidade que ele tem com esse pessoal aqui, que é no texto aqui, diz, veio Anani, de meus irmãos, mas não é irmão de sangue dele, assim como eu sou irmão do Alain, da Alessandra, da Laizê, é irmão no sentido de que eles são filhos de uma mesma pátria, eles são filhos de Israel, eles são descendentes de Abraão, eles são parte daquele povo com quem Deus fez uma aliança, os judeus. E eu achei maravilhoso Neemias conseguir se solidarizar, sofrer, orar, dispor o coração em ações para com pessoas com quem ele nunca viu. Ele nunca viu essas pessoas aqui. Ele está lá em Babilônia, nós estamos lá em Jerusalém, nessa distância que eu falei.
Eu achei isso maravilhoso porque, às vezes, nós não conseguimos se solidarizar, se importunar, se importar com pessoas que vivem no nosso tempo, que são próximas a nós, tanto próximas a nós no vínculo, como próximo a nós na distância, e Neemias consegue se solidarizar com esses irmãos que ele nunca viu, que estão distantes, que estão em outro país, com fatos que não fazem parte dele, nem tinha nascido nessa época do cativeiro. E aí, essa é uma característica, irmãos, se nós queremos ser consoladores, que nós vamos ter que desenvolver, vamos ter que renovar o nosso entendimento e sermos solidários. Porque nós vivemos na época da pós-modernidade, esse é o nosso tempo, e nós fomos ficando cada vez menos solidários e mais individualistas. Mas a palavra de Deus trabalha o princípio da solidariedade da raça humana, de que nós somos um. O homem, a imagem e semelhança de Deus, a raça humana como um todo. Quando Adão pecou, você não tinha nascido, nem eu tinha nascido. Mas Romanos vai dizer para nós que todos nós pecamos em Adão. O que é a Bíblia, o que Deus quer com isso? É ensinar já desde cedo o princípio da solidariedade, onde um participa das ações de todos. Adão era o nosso representante quando ele peca, nós pecamos em Adão. Então nós estamos muito mais unidos do que você pode pensar. Então, como nós estamos já unidos, é justo que a gente se importe, se solidarize, porque existe um vínculo entre nós, os homens, um vínculo invisível, mas existe. Romanos capítulo 5, verso 12, diz assim: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Veja como aquilo que Adão faz traz consequências para todos nós, por causa desse vínculo, dessa solidariedade da raça humana. Diz aqui que todos pecaram no passado, que a morte passou a todos os homens. Então, quando nascer um bebê, uma criança, amanhã ele já nasce carregando essa condenação da primeira morte, da morte física, porque ele está ligado com Adão. Então, se a gente levar isso a sério, a gente vai pensar melhor as nossas ações, porque elas não se dizem respeito apenas a nós, mas dizem respeito ao todo, como eu vou mostrar. Um outro capítulo que mostra isso, se você depois for lá no livro de Josué, livro de Josué, capítulo 7, vai dizer que quando o povo de Israel ia chegar lá na cidade de Jericó, Deus tinha dado uma ordem para eles para não roubar nada, não pegar nada de lá, que era tudo maldito. Mas teve um homem chamado Acã que roubou uma capa. Acã roubou a capa. Mas quando o texto vai tratar desse assunto, ele não diz para nós que Acã transgrediu. Ele diz para nós que os filhos de Israel, no plural, transgrediu. Vou repetir. Ele não diz que Acã transgrediu, que os filhos de Israel transgrediram, no plural. E não diz que a ira de Deus se acendeu sobre Acã, se acendeu sobre Israel. Por quê? O princípio da solidariedade, onde a ação de um faz ali, de alguma forma, traz uma consequência para todos. E essa mentalidade de solidariedade humana, ela foi, com o passar do tempo, muito mais agora que a pós-modernidade, ela foi como que emagrecendo, diminuindo, diluindo. A gente era muito mais solidário. A nossa solidariedade ultrapassava o tempo, a distância e as gerações. Pessoas, de modo muito natural, se dedicavam a pesquisas e a projetos que eles não iam conseguir em vida concluir, eles só iam dar um
toque naquela bola para uma próxima pessoa continuar a partir dali. Eles não iam ser beneficiados com aquilo que eles trabalhavam, com aquilo que eles se desgastavam, só seriam beneficiados as gerações futuras. Mas eles viam um valor em fazer algo hoje que você não vai participar da colheita daquilo, mas vai beneficiar uma geração futura, porque uma é a raça humana, essa expressão de solidariedade. Hoje nós fazemos o bem já pensando numa recompensa para nós, mas nós fazemos o bem não para ter uma recompensa para nós, o bem é feito para gerar um benefício para o próximo. Então estava muito bem para aquelas pessoas trabalharem anos para gerar um benefício para a geração futura. Quando uma pessoa faz um bem, por mais lindo que seja, e no final ela fala, tomara que Deus possa nos recompensar por isso. De certa forma, aquele bem fica maculado, porque o bem não é para gerar um benefício para nós. A gente faz um bem para gerar um benefício para o outro. E aí, o que aconteceu com a gente na pós-modernidade? A nossa solidariedade foi emagrecendo. Hoje, a gente só planta e prefere plantar se a gente for colher. A gente não consegue plantar mais para o outro colher ou para a geração futura colher. A gente consegue pensar só na gente. Existe um ditado árabe que diz o seguinte: quem planta tâmaras não come tâmaras. Quem planta tâmaras não come tâmaras. Por quê? Um pé de tâmaras demora 100 anos para dar. E aí você pergunta, então para que eu vou plantar um pé de tâmara hoje, se quando essa tâmara vir a frutificar, eu não estou mais aqui? Por que a gente pensa assim, ou que você pensa assim, que não vale a pena plantar tâmara, porque quando ela der, você já morreu? Porque você só pensa em você. Porque você não é solidário. No entanto, existem lugares que estão cheios de pés de tâmara, porque alguém, já com a mente solidária, plantou, sabendo que não ia comer, mas ficou feliz de saber que lá na frente alguém ia comer. Então, o Espírito de Deus precisa renovar o nosso entendimento para a gente voltar a pensar de modo mais coletivo, numa solidariedade mais ampla e de modo mais individual. E aí eu quero trazer alguns exemplos bastante práticos para os irmãos testarem aí a sua solidariedade. Você sabe que a água é um recurso escasso. Isso significa que a gente tem água para nós, mas a gente não sabe se vai ter água para as gerações futuras. Então, um cristão solidário, quando ele vai abrir a torneira de água, ele vai abrir o mínimo possível. Ele vai fazer o uso econômico da água. Se alguém estiver desperdiçando água na casa dele, ele vai chamar a atenção, porque ele não quer que falte para ele, mas ele também não quer que falte para as gerações futuras. Ele é solidário com aqueles que ele não vai ver, com as gerações futuras. Ele é um plantador de tâmaras, que planta tâmaras para os outros comerem. Ou um cristão, quando sai na rua e toma um sorvete, ele não pega o papel e joga no chão. Ele guarda até achar uma lixeira, porque se ele jogar no chão, aquele papel vai para um bueiro, vai entupir o bueiro. Quando chover, vai encher a cidade, o irmão dele vai ser prejudicado. Ele não pensa em se livrar do papel, num benefício para si. Ele pensa num todo. Assim é um cristão solidário. Um exemplo prático, um cristão solidário, quando vai num banheiro público e vai lá fazer a sua urina, fazer o seu xixi, ele vai fazer a sua urina e tentar fazer com que a sua urina caia toda dentro do vaso, para que depois o próximo que entrar, se precisar sentar, não sente numa bacia molhada de xixi. É uma pessoa que aprende a pensar no coletivo. Eu estou dando exemplo bem prático. Um cristão é solidário quando ele vai na geladeira. E aí ele adora Yakult, tem lá na geladeira o último Yakult. E ele não pega, porque ele não está pensando em si. Ele está pensando no outro. Ele é alguém que nesse tempo de pandemia, antes de sair de casa, ele põe a sua máscara não pensando apenas em proteger a si
e a sua família e não trazer o Covid-19 para casa. Mas considerando a possibilidade de que ele seja um infectado assintomático, proteger o outro. Eu quero ler um texto para os irmãos, onde mostra bem um homem que perdeu essa capacidade de solidarizar com os outros, com as gerações futuras, com as pessoas que ele não vê. Está lá em Isaías capítulo 39, versos 6 a 8. É o rei Ezequias e a profecias de Isaías para ele. Diz assim: Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, para o futuro a profecia, e o que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. E até de seus filhos que procederem de ti e tu gerares, tomarão, para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: Boa é a palavra do Senhor que disseste. Disse mais: Pois haverá paz e verdade em meus dias. Qual que é trágico aqui? É essa profecia que anuncia essa tragédia dos tesouros que os pais dele acumulados serem roubados e levarem para a Babilônia, dos filhos dele serem levados para a Babilônia, e ele não se importar com isso, porque isso não vai acontecer nos dias dele, vai acontecer quando ele não estiver mais aqui. Então, ser solidário, irmãos, é a gente ter essa mentalidade de se preocupar como vai ser a vida quando a gente não estiver mais aqui. De deixar uma família estabilizada para o futuro, tentar deixar um país melhor para o futuro, uma igreja melhor para o futuro, ser solidário com a geração que ainda não chegou. Ezequias não foi esse homem. Ele diz: tudo bem, aconteça o que aconteceu, eu não vou estar mais aqui. É a mentalidade pós-moderna de alguém que só pensa em si mesmo. Então, qual que é o fenômeno que foi acontecendo e foi corrompendo o nosso entendimento? É que a nossa solidariedade foi se diluindo. Era comum uma pessoa sacrificar-se a si mesma em algum sentido, abrir mão de alguma coisa para que o coletivo fosse beneficiado. Por isso que um homem ia à guerra. Ele perderia a sua vida, mas ele perderia a sua vida por um coletivo, para o bem do seu país. E aí o que foi acontecendo? O indivíduo se tornou mais importante que o coletivo, e a gente deixou de ser solidário. E aí você tinha pessoas, falando de coisas bem práticas, que numa casa, você sabia que se você fizesse tal coisa, aquilo causava uma chateação para o outro. E aí você deixava de fazer para não chatear o outro. Mas aí agora, com a mentalidade individualista, você faz o que você quer e aquilo causar o transtorno para o outro, você não se importa. E eu soube um caso essa semana, uma conhecida da minha esposa, grávida, queria lá fazer uma sessão de fotos da gravidez. E queria que o seu esposo fosse com ela, participasse desse momento singelo da gravidez, uma sessão de fotos. Ele não foi. Ele não foi porque ele não gosta de tirar fotos. Mas no fundo, ele não foi porque ele pensou naquilo que era melhor para ele, não naquilo que era melhor para o casal. E é isso. Quando a gente ama, a gente deixa de fazer o que a gente gosta pelo amor que a gente sente. Eu tenho uma bebezinha em casa, ela é menina, eu não gosto de trocar fraldas de menina, eu não me sinto muito bem com isso, é meio comum entre pais. Mas eu estou tentando me esforçar e aprender a trocar essas fraldas porque eu amo. Porque eu amo ver minha filhinha bem trocada, porque eu amo minha esposa não ficar tão atarefada. O amor faz a gente fazer aquilo que não gosta para o benefício do outro. E aí o nosso entendimento foi ficando corrompido, aí cada um está fazendo o melhor para si, mesmo que aquilo cause um grande transtorno.
Um exemplo bem prático, por exemplo, um casal, lá alguém casado conhece uma pessoa e tem ali a possibilidade de uma aventura romântica. A mentalidade pós-moderna diz, olha, você deve fazer aquilo que te faz feliz. E aí o cara embarca nessa, a mulher embarca nessa, mesmo que aquilo traga um prejuízo para toda a família. O que é ser solidário? É abrir mão de um prazer pessoal, alto ou baixo, para o bem do coletivo. E o grande problema é que a gente acha lógico o discurso que diz assim, algumas pessoas dizem, não, mas o que eu faço com a minha vida é problema meu. Isso vindo da boca de um membro da igreja é mais estúpido ainda. O que eu faço com a minha vida é problema meu. Quem vai sofrer as consequências sou eu, não é verdade. Quem vai sofrer a consequência somos nós todos. Porque, como eu mostrei naqueles textos de Josué, de Adão, existe um vínculo entre as pessoas, entre a raça humana, onde o que um faz afeta todos. Se você, por negligência, por desleixo, não desenvolve todo o seu potencial espiritual, todos nós perdemos. Quando um perde, todos perdem. Quero dar um outro exemplo prático. Você liga a televisão e lá você vê que um jovem desses no Rio, um menino de 7, 8 anos, é mais um ceifado com uma bala perdida. Quem perdeu? Bem, ele perdeu a vida dele. A família dele perdeu um filho. Mas eu e você também perdemos porque nós não chegamos a conhecer o que esse menino, quando adolescente, quando adulto, quando ancião maduro, produziria de bem para o mundo. Quando João Batista era bem novinho e se ouvia as profecias a respeito dele, os pais perguntavam assim, o que haverá de ser desse menino? Tudo bem, João Batista chegou até os 30 anos e a gente teve a oportunidade de ver o que João Batista foi e a importância deles, mas cada criança dessa que é ou abortada, ou morre por má alimentação, por falta de saneamento, ou de bala perdida, ou de fome. A humanidade toda perde porque nós não chegamos a ver o que ia ser daquele menino. Eu quero ler um texto para você ver como nós estamos tão ligados, irmãos, tão ligados nós com a terra, com a natureza, que o que um de nós faz afeta tudo. E nós devemos ser solidários por causa dessa ligação. Oséias, capítulo 4, verso 2 e 3, diz assim, só permanecem o perjurar, o mentir, o matar, o furtar e o adulterar. Fazem violência. Um ato sanguinário segue imediatamente a outro. Por isso a terra se lamentará, e qualquer que morar nela desfalecerá. Com os animais do campo e com as aves do céu e até os peixes do mar serão tirados. O que você quer mais para entender que nós devemos ser solidários porque nós estamos ligados? O que mais eu vou te dizer para você entender isso? Ouviu como por causa dos pecados nossos a terra lamenta, tudo que morre nela parece que vai sofrendo com o pecado, os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar. Por quê? Porque está tudo ligado, por isso que nós devemos ser solidários. Vamos supor mesmo que a pandemia que aí está é uma correção de Deus para o povo, que é um alerta, que a pandemia está aí por causa do pecado. Como você pensa? Que é por causa do pecado deles? Que é por causa do pecado do mundo, por pecado do país X, do país Y, ou é por causa do pecado meu e seu? Como que Neemias pensa quando ele
está aqui nesse capítulo de número 1. Bem, os fatos estão se dando bem depois do cativeiro. Ele não viveu naquela época do povo que pecou e foi levado para o cativeiro. Ele não tinha nada a ver com aquilo. Ele veio muitos anos depois, 160 anos depois. Mas ele é solidário. Quando ele vai orar, ele não vai dizer, olha, eles lá pecaram. Ele vai dizer no versículo de número 7, temos procedido perversamente contra ti e não temos obedecido aos mandamentos, nem aos estatutos, nem aos juízos que ordenaste a teu servo Moisés. Ele entende dessa solidariedade da raça humana. Ele não fala eles lá, ele fala nós temos, e olha que ele nem é nascido. Como que nós nesse tempo, se essa pandemia tiver a ver com pecado, tem a ver só com o pecado do outro, o pecado do camarada que está lá no bar, o pecado daquele que deitou com outra mulher, daquele que mentiu, daquele que roubou. Não, irmão, tem a ver com a gente. Nós temos que olhar para você e falar, nós temos pecado, tem misericórdia de nós. Então esse é o princípio da solidariedade e ela deve se fazer presente, sobretudo na congregação dos crentes. O que é ser um membro de igreja? Segundo a Bíblia, ser um membro de igreja é ter um nome numa lista. Não, irmão, ser membro de igreja é ser solidário com um grupo específico de irmãos. É ser capaz de sentir, de se importar e de solidarizar com os outros, porque estamos ligados. A certeza que eu tenho que esse braço é parte do meu corpo, uma das certezas é porque quando eu belisco esse braço, dói o corpo todo. O braço sente, o corpo sente. Que essa garganta que é parte do meu corpo é que quando cai uma comida agradável aqui, de certa forma o corpo todo é recompensado. Ele está ligado, ele sente. Por isso eu quero incentivar os irmãos a sermos solidários. Talvez o nosso problema não é que a gente não é solidário em nível nenhum, é que a gente é solidário num nível muito estreito. Neemias era solidário com as pessoas de geração passada, com as pessoas que estavam distantes, com as pessoas que ele nunca viu. A gente não está conseguindo ser solidário nem com o que a gente vê, nem com as pessoas do nosso tempo, nem com uma geração à frente, nem com uma geração atrás. Talvez a gente está conseguindo ser solidário com quem é solidário com a gente. Ser solidário com quem é solidário com a gente não é ser solidário. Jesus falou, o que vocês fizerem, se você for solidário só com quem é solidário com você, todo mundo é assim, você não está fazendo nada demais. Então guarde isso. Primeira característica de um consolador é ser solidário. Não é ser solidário para se vincular ao outro. A gente já existe um vínculo entre nós. Isso funciona quando eu faço bem, isso ajuda todo mundo. Quando faço mal, isso prejudica todo mundo. Nós vamos colocar lá no grupo um pedido de um irmão que eu não conheço, que eu nunca vi. E chegou para nós através do pastor Walter. Ele é pastor e ele sofreu uma operação e ele está com dificuldades financeiras. E a igreja já conversei já com os irmãos que nos ajudam aí no conselho, o irmão Ailton com o Marcelo vai ajudar ele já de imediato. A Tina já fez um depósito de R$300, mas eu queria chamar você a colocar em prática isso que você ouviu. Seja solidário com esse irmão que você não conhece, faça lá para ele, a gente vai colocar a conta, uma ajuda de 10, de 15, de 20, entregue lá para a Tina passar para ele, mas vamos colocar em prática o que a gente está aprendendo, tá? Que Deus possa abençoar os irmãos, um bom domingo, amém.